A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhora. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a você que se liga na Rádio Clube FM. Nós estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre ensinamento espírita. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949 novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Não há purificação sem burilamento, como não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo, e atendendo à divina sabedoria, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor, amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e belas lições. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando em ensinamento espírita. Dividimos o prato com os irmãos em penúria, extinguindo o suplício da fome. Dividimos também o vestuário com os que sofrem nudez, para que o frio não os anule a existência. Providenciamos remédio em favor dos enfermos desesperados. Partilhamos o teto com os que vagueiam sem rumo. Mas não é só. O ensinamento da doutrina espírita é exatamente esse. Ensinamos lições de justiça para que a desordem não nos induza à barbárie. Espalhamos noções de higiene, preservando a saúde. Quanto mais se adianta a civilização, mais nos desdobram os bens da vida. Imperioso lembrar que é necessário distribuir também os valores da alma. Nós, os tarefeiros desencarnados e encarnados da doutrina espírita em plena renovação na Terra, não podemos esquecer que é preciso repartir conhecimento superior. Então, faça com que a sua luz brilhe, assim falou Jesus. Por quê? Não adianta você deixar debaixo do alqueire, debaixo de uma mesa. Está acima do relador. Quanto mais alto for a luz, mais atingirá um raio maior de luminosidade. Assim são os nossos conhecimentos. Iluminar novas mentes. Então, tudo aquilo que aprendemos devemos passar adiante, não guardar para si os tesouros, os conhecimentos que angariaste. Saibamos repartir através da palavra e da ação, principalmente, nas atitudes, no exemplo, o ensinamento espírita à luz do Evangelho de Jesus Cristo, imunizando a vida terrena contra as calamidades de ordem moral. Nós que levantamos a escola para remover as sombras do cérebro, atendamos à educação espiritual que dissipa as trevas do coração.
Tanto quanto sustentamos confidências menos felizes com os outros, alimentamos aqueles do mesmo gênero de nós para nós mesmos. Isso também é um fato, né? Que a gente vai observando ao longo da nossa experiência corpórea. Como vencer os nossos conflitos interiores? Você que passa por certos problemas, de lutas íntimas, como vencê-los? Às vezes nós fazemos essa indagação, né? De que modo esparzir a luz que muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra e perdemos tempo longo na introspecção sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos ou tristes. Quantos companheiros que militam dentro do próprio cristianismo e que vivem nas sombras, né? Às vezes falam palavras bonitas, mas vivem com semblante carregado, cheio de problemas interiores. Todos temos problemas, isso é fato. Não adianta dizer que porque a pessoa é muito aquinhoada que ele não tem problema. Todos temos. Alguns em maiores escalas, outros menos, mas todos nós temos problemas enquanto estamos aqui no planeta, né? Agora, não podemos deixar esses problemas dominar a nossa vida. Há dias, por exemplo, não tão felizes assim, é normal, a gente passa por altos e baixos, mas devemos partir sempre para o recurso da prece. Ponderamos, entretanto, que os doentes estivessem proibidos de trabalhar, segundo as possibilidades que lhes são próprias. E se os benefícios da escola fossem vedados aos ignorantes, não restaria à civilização outra alternativa que não a de extinguir, deixando-se invadir pelos atributos da selva. Todos nós temos direito também ao conhecimento, ao aperfeiçoamento. Felicitemos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Isso constitui um passo muito importante do progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e burilamento. Nós temos que desenvolver, acima de tudo, a autocura, né? Nós temos essa capacidade de vencer. Que somos espíritos endividados perante as leis divinas, em quem nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução na Terra, não padecem dúvida. Claro, isso a gente não tem dúvida, né? Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo. Reconhecemos os falhos em nos referindo aos valores da alma ante a vida superior, mas abstenhamos-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Ao invés disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Uma das dificuldades maiores do ser humano é vencer a si mesmo. É muito fácil apontar defeitos, né? Ali é isso. Mas olhar para o nosso interior e observar que os problemas muitas vezes são nossos mesmos é difícil. A gente sempre comenta aí, quer mudar o mundo, comece por você. Não tente mudar o outro. A pessoa assiste uma palestra belíssima e fala assim, nossa, fulano de tal tinha que estar aqui para ouvir isso. Nada, não tinha. Você que tinha que estar para escutar aquilo, né? Cultura é a soma de lições infinitamente repartidas no tempo. Então isso é a cultura. É uma soma infinita, né, de instruções, de aprendizagem, também de instruções dadas. Virtude é resultado de experiências inconsolavelmente recapituladas na vida. Não se constrói ou não se conquista uma virtude da noite para o dia, mas o exercício. Jesus, o mestre Galileu, apresenta uma chave simples para que eles identifiquem os legítimos seguidores. Conhecê-los eis pelos frutos. Sim, né? Pelas suas atitudes na vida. Observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e que espécies são as nossas ações e benefícios dos semelhantes. Procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios ou escapatórias, evitamos estragar-nos com queixas e autocondenação, diligenciando buscar isto sim, agir, servir, melhorar-nos sempre. Em tudo o que sentirmos, pensamos, falamos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós, reconhecendo que se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore receberá invariavelmente atenção e auxílio do pomicultor conforme os frutos que venha produzir.
A nossa semeadura é livre, a colheita é obrigatória, mas também colhemos aquilo que de bom produzirmos. Isso tem que deixar bem claro, porque quando você espalha o bem, sem esperar recompensa alguma, no futuro você colherá. E aí, se não for na vida material, certamente na espiritual. Todos precisamos de reconforto nos dias de aflição. Isto é justo, lógico, né? Importa, entretanto, observar que a divina providência não nos envia dificuldades sem motivo, entendendo-se que o Senhor não nos relega às próprias fraquezas e nem permite venhamos a carregar cruzes compatíveis com as forças que nos caracterizam. Fujamos de buscar a consolação por flor estéril. Então, meus queridos irmãos, pensemos muito sobre tudo isso, porque a gente sempre gosta de falar aqui no programa que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. E nós sempre vamos colher aquilo que semearmos. Então, para que você tenha uma vida tranquila, serena, principalmente no final da sua existência corpórea, onde as limitações do corpo vão ser muito grandes, que você tenha pelo menos o êxito de estar sempre ao lado de familiares, daqueles que se realmente preocupam com você, porque você sempre preocupou com eles. É uma lei de troca, o universo é sábio nesse sentido. Aproveitemos a bonança que surge em nós habitualmente após a tormenta íntima para fixarmos o valor que a experiência nos oferece. Não nos propomos a louvar situações embaraçosas e nem a elogiar os fabricantes de problemas, mas é preciso reconhecer as vantagens ocultas decorrentes das provações que nos visitam. Quem conseguiria configurar o abismo a que seríamos arrastados pelos caprichos, aos quais muitas vezes nos entregamos, confiantemente, se a desilusão não viesse despertar-nos? Quem poderia medir os espinheirais de discórdia em que nos chafurdaríamos o espírito na equipe de trabalho a que pertencemos, se lutas e lágrimas sofridas em comum não nos ensinassem o benefício do entendimento e da união? Ingratidão, em muitas circunstâncias, é o nome da bênção com que a infinita bondade de Deus nos afasta de ambientes determinados, a fim de que a cegueira não nos induza ao desequilíbrio. Obstáculo, no dicionário da realidade, em muitas ocasiões, expressa apoio invisível para que não descambamos na direção das trevas. Nossas provas, nossas bênçãos, refletem nos males maiores que nos alcançariam fatalmente amanhã, se não fosse o socorro providencial dos males menores de hoje. E reconhecerás que todo contratempo, aceito com paciência e serenidade, é sempre toque do amor de Deus, alertando-nos o coração e guiando-nos o caminho. Pais e mães, dois vínculos de amor na experiência terrestre que não se podem esquecer sem perpetrar ingratidão. São eles que se esquecem para que os filhos, espíritos reencarnantes no mundo, deles faça berço e ninho, apoio e teto, que se arrancam das gratificações dos sentidos para sacrifício e abnegação, a fim de que os próprios rebentos não sofram carência de proteção, notadamente no difícil período de adaptação a que denominamos infância, que formam o lar e sustentam-no por base do aperfeiçoamento e do progresso, que garantem aos filhos a certidão de presença na terra, doando-lhes o nome e a localização social de que necessitam. Existem na Terra os que asseguram que a comunhão afetiva entre duas criaturas é incompatível com os serviços de fraternidade e elevação, sem se recordarem de que dispõem de um corpo em favor da própria evolução, à custa de pai e mãe, que se puseram a servi-los através da comunhão afetiva, cujo valor pretendem desconhecer. Que se corrijam as manifestações poligâmicas em nome do amor é providência justa. Entretanto, condenar a ligação afetiva entre os seres que sabem honrar os compromissos que assumem e da qual se derivam todas as civilizações existentes no planeta seria renegar a fonte da própria vida, que nos empresta a vida na Terra em nome de Deus. Pais e mães, como forem e onde estiverem, são e serão sempre credores respeitáveis nos domínios da existência, principalmente para quantos se lhes erigem na condição de filhos e descendentes.
De certo que os filhos nem sempre se harmonizam com os pais nos ideais que abraçam, como também nem sempre os pais se harmonizam com os filhos nos propósitos a que se afeiçoam, de vez que no campo da alma cada espírito é um mundo por si. No entanto, é tão significativa a função dos progenitores nas lides terrenas que a voz do mundo maior, ouvida por Moisés no lançamento das leis divinas, incluiu entre os itens mais importantes para a felicidade do homem na terra a legenda inesquecível: honrarás pai e mãe. Incerteza parece coisa de pouca monta, mas é assunto de importância fundamental no caminho de cada um. As criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam ao domínio das forças negativas sem perceber. Dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisas à noite. Frequentemente rogam em prece: Senhor, eis-me diante de tua vontade, mostra-me o que devo fazer. E quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, o quadro de serviço a expressar-se conforme as necessidades a que se ajustam, exclamam em desconsolo: quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Não tenho forças, ai de mim que sou inútil. Sabem que é preciso servir para se renovarem, mas, paradoxalmente, esperam renovar-se sem servir. Dispõem de verbo fácil e, muitas vezes, se proclamam inabilitadas para falar, auxiliando alguém nas construções do espírito. Possuem dedos ágeis, quais filtros inteligentes, engastados nas mãos. Entretanto, costumam asseverar-se inseguras na execução das boas obras. Ouvem preleções edificantes, ou mergulham-se na assimilação de livros nobres, prometendo heroísmo para o dia seguinte. Mas, passada a emoção, volvem à estaca zero, à maneira de viajante que desiste de avançar nos primeiros passos de qualquer jornada. Louvam na rua o equilíbrio e a serenidade e, às vezes, dentro de casa, disputam campeonatos de irritação. O dever jaz à frente, a oportunidade de elevação surge brilhando, os recursos enfileiram-se para o êxito e realizações chamam urgentes, mas preferem a fuga da obrigação sob o pretexto de que é preciso cautela para evitar o mal, quando o bem francamente lhes bate à porta. Trabalho, ação, aprendizado, melhoria. Não te ponhas à espera deles sob a imaginária incapacidade de procurá-los, à vista de imperfeições e defeitos que te marcaram ontem. Realização pede apoio da fé, mãos à obra. Tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Qual ocorre na turma da escola, o atormentado momento da auscultação de valores chega sempre para a equipe de ação espiritual. No estabelecimento de ensino, é o exame periódico das matérias professadas. No grupo de realizações da alma, é o tempo de provação, a se definir por expressões diversas. Perplexidade é desequilíbrio nos setores mais altos do ideal. Laboriosa travessia de atoleiros do sentimento, verificação de pontos fracos, contagem de perdas e danos depois dos acidentes de natureza moral. Chegada a ocasião perigosa, ouvem-se escapatórias apressadas. Não tenho culpa, não é comigo, estou fora, nada sei. A organização se converte para logo em viveiro de farpas magnéticas, conturbando e ferindo os próprios componentes. Entretanto, é preciso contar com isso. Construção exige marteladas, aprendizado pede demonstrações, obstáculo é o metro da resistência, tribulação é cadinho da fé, nem azedume, nem irritação. No instante do testemunho, saibamos simplesmente parar o caminho estragado e seguir adiante. Hora de mais luta é também hora de mais trabalho para que a paz se estabeleça. Imunizemos o grupo contra a perturbação, acusando a nós mesmos, acentuando a nossa responsabilidade e aprendendo com o fracasso. Somos ainda, no mundo, espíritos imperfeitos e sem a dificuldade, de nenhum modo conseguiríamos segurança e autossuperação. Convençamo-nos de que a crise é a mestra da experiência e sem experiência, em qualquer empresa edificante da
terra é impossível melhorar e compreender, servir e perseverar. Busca e acharás, prometeu nosso divino mestre. Insistamos no esforço e com o apoio no esforço alcançaremos a bênção da realização. Em todos os lugares somos defrontados por irmãos que se afirmam inúteis ou demasiado inferiores e que por isso se declaram inabilitados a servir. Entretanto, que tarefeiro crescido em experiência terá fugido ao rude labor da iniciação, onde o artista exímio que não haverá de repetir detalhe a detalhe das atividades criadoras a que se afeiçoa e em que se aperfeiçoa a fim de senhorear os recursos da mente e da natureza. Se ainda perguntas pela ação que te compete na seara do bem, toma lugar na caravana do serviço, consagrando alma e tempo ao concurso que lhe possamos prestar e sustentando o devido respeito aos missionários de cúpula no levantamento do mundo melhor, abracemos com alegria os nossos deveres nos alicerces. Para isso, no entanto, para que te desincumbas dos próprios obrigações, não requisites nomeação particular. Apresenta-te simplesmente no campo das boas obras e começa fazendo algo em favor de alguém. A construção do bem comum é obra de todos. Todos necessitamos trabalhar no sentido de aprender e construir, auxiliando os companheiros esclarecidos para que se tornem cada vez mais fiéis à execução dos compromissos nobilitantes que abraçam, os valores para não descerem ao desânimo, os retos para que não se transviem, os fracos para que se robusteçam, os tristes para que se consolem, os caídos para que se reergam, os desequilibrados para que se recomponham, os grandes devedores para que descubram a trilha da solução aos problemas em que se oneram. Todos nós, espíritos em evolução no planeta, somos ainda imperfeitos, mas úteis. É certo que não nos é lícito alardear virtudes que não temos e nem fantasiar talentos que não achamos, ainda muito longe de conquistar, mas todos somos chamados a contribuir no bem geral, porquanto, assim como o minério bruto se separa da ganga ao calor de alta tensão, de modo a converter-se em coluna da civilização e nervo de progresso, também nossa alma, depurada na forja acesa do serviço ao próximo, transforma-se, a pouco e pouco, em veículo de amor e canal de sublimação. Encontrarás nas trilhas da beneficência quem se refira às grandes obras, gigantescas e impecáveis, desprezando a migalha que possa estender em benefício dos semelhantes. Indubitavelmente, chegaremos um dia, na Terra, à consolidação de instituições benemerentes, psicoplédicas e perfeitas, nas quais a ciência e a fé, o progresso e a ternura humana se unam em sintonia para materializarem os preceitos de Jesus, apagando do dicionário terrestre certas palavras pesadelo, como sejam penúria, guerra, violência e opressão. Entretanto, não consideres ninharia o diminuto auxílio que alguém consiga providenciar em favor de alguém. Qual acontece nos planos da natureza, onde a semente é o traço de ligação entre a plantação e a colheita, nas esferas do espírito, a migalha é o agente intermediário entre o sonho e a realização. Onde o sábio que houvesse iniciado o caminho da cultura sem as letras do alfabeto, ou o gênio musical que atingisse a culminância artística sem se haver disposto a começar a própria cultura pelas 7 notas. O prato de alimento que oferece será talvez o recurso providencial que impedirá a queda desse ou daquele companheiro na curva descendente para a enfermidade irreversível, e a alegria que proporcionas a uma criança pode criar nela a inspiração do bem para a vida inteira. Por outro lado, há doentes que, embora garantidos no campo econômico pela base de milhões, apenas se aliviam com o apoio de um comprimido salvador, e criaturas outras que, apesar de guardarem posses imensas a fim de serem realmente felizes, tão somente esperam algumas poucas palavras de afeto e entendimento daqueles a quem mais amam. Não desprezes o pouco que se possa fazer pela felicidade dos semelhantes, recordando que mais vale um pão nas horas de necessidade e carência do que um banquete nos dias de saciedade e vitória.
Se não podes entender o maravilhoso serviço que se atribui à migalha, medita nas lições incessantes da vida. E compreenderás, por fim, que a estrela mais fascinante do firmamento, conquanto se revele como sendo um espetáculo do divino poder nas trevas da noite, não consegue penetrar a choupana isolada onde o coração de mãe suplica pela presença de Deus e aí desempenhar a bendita missão de uma vela. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Eu te vi. Bartolomeu é sobrenome hebraico, que corresponde a filho de Tomai, enquanto seu nome, que é Natanael, significa Deus deu, ficando, portanto, denominado como Natanael bar Tomai. Os livros do Novo Testamento referem-se a ele poucas vezes, o suficiente para se saber que era de caráter nobre e introspectivo, silencioso, como quem busca algo que deseja ardentemente. E a isso se dedicava com interesse. Tinha por hábito consultar os escritos sagrados, o que fazia à sombra das figueiras que lhe cercavam a casa modesta. O seu relacionamento com Filipe, outro apóstolo de Jesus, era constante. Estavam sempre juntos quando dialogavam sobre aquela expectativa que a ambos afligia, a vinda do Messias. Naquela época, uma voz procedia do deserto conclamando a penitência, pois que o reino estava próximo de ser edificado, e o Messias já se encontrava na terra, preparando-o. João fizera-se conhecido pela sua pregação e pelo hábito de batizar aqueles que se arrependiam dos erros e necessitavam de uma nova oportunidade para serem felizes. Os dois amigos haviam-no escutado e estavam realmente comovidos com a mensagem que lhes banhava a alma de santas emoções. Filipe foi o primeiro a conhecer Jesus e ficara fascinado. Tudo nele era especial e incomum. Suas palavras eram pérolas luminosas que abrilhantavam o coração. Natanael o encontrou em seguida. Ficamos a imaginar seu primeiro momento com o mestre. Filipe o levou. Talvez não tenha dito quem era, deixando que o momento falasse por si mesmo. Jesus se antecipa dizendo: Eis aqui um verdadeiro filho de Israel. Este é um israelita sem dolo. Natanael tem o semblante transformado. Pensa e externa: De onde me conheces tu? E ele ouve o lance genial do Cristo: Vem, Natanael, eu te vi à sombra da figueira meditando. Natanael tem um choque. Meditava em solitude, isolado, ninguém o sabia. Possivelmente, em algumas de suas meditações, deveria ter evocado a presença do Messias aguardado. Agora, ele estava ali à sua frente. Podemos aquilatar sua emoção. Um verdadeiro homem de fé não torna complexa a vida, não questiona quando a verdade lhe é clara. Assim fez Natanael. Sua resposta é imediata: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Totalmente tocado pela sua beleza e mensagem, desde aquele momento, entregou-se-lhe em regime de totalidade. A partir de então, discreto e diligente, esteve ao lado do amado Rabi. É tão belo esse entendimento imediato de cada discípulo quando em contato com Jesus. Não se tratava de uma fé cega, tratava-se de uma fé viva, raciocinada e muito bem apoiada por uma força que estava na frente de cada um deles. Pensando nos dias atuais, em nossa conduta, é de nos perguntarmos: por que temos complicado tanto? Por que deixamos tanto ruído interferir entre nós e nossa fé viva? Por que demorar tanto tempo para aceitar o convite de Jesus de segui-lo mais de perto? Permitamo-nos ouvir também: Vem, filho, eu te vi meditando.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, pediu-nos para servir com fé e confiança, porque o operário é digno do seu trabalho. Também para não nos preocupar com a parte material, porque o Pai a ninguém abandona, muito menos a quem procura viver para a sua seara. É o que fazemos sempre, Senhor. Vivemos na sua seara, passos lentos devido à nossa evolução no campo da moralidade, mas estamos caminhando. Pedimos que nos renove a fé e a esperança para continuarmos aqui por muitos anos, levando a sua mensagem aos rincões do nosso imenso país. Que todos tenhamos muita paz. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela participação no programa de hoje. Como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.